Bom, está de volta, então, aula número 8, exercício 8, capítulo 3, EEM São Paulo, diz o seguinte: o valor atual de uma máquina é de R$ 10.000. Estima-se que após 10 anos de uso, seu valor cairá para R$ 1.000. Escreva uma função linear, ou seja, uma função afim, que represente o valor V dessa máquina em função do tempo T medido em anos, né? Porque a gente já falou de 10 anos aqui, então a gente tem um valor em anos. Então vamos descobrir o que está acontecendo. Então nós temos o nosso gráfico aqui e ele quer o gráfico que represente o valor, ou seja, o V em função do tempo t. Ou seja, ele quer isso daqui, um V de t. Ele quer saber o valor da máquina V em função do tempo t. Se você olhou aqui, ó, é bem semelhante ao que nós temos sobre a f de x. Então, ou seja, o nosso x ele entra no eixo das abscissas. Então, no eixo das abscissas vai ficar o nosso t de tempo. E o nosso f, ou o nosso y, como você queira chamar, fica no eixo das nossas ordenadas. Então, vai ser o nosso v por associação. Então, o nosso gráfico ele fica dessa maneira aqui, sem prejuízo nenhum. E o que a gente vai descobrir é uma função, em vez de ser uma função do tipo f de x, vai ser uma função do tipo v de t, bem parecida com aquela que a gente aprende na física, né? De velocidade de tempo, mas não é velocidade, aqui nesse caso é valor sobre o tempo. E olha só que coisa interessante, é uma máquina que ela custa 10.000 num tempo e após 10 anos, ou seja, o meu tempo aumentou e o valor da minha máquina diminuiu. Sendo assim, é menos a t, né, porque seria a de x mais b, ou seja, eu tenho uma função decrescente. Se eu tenho uma função decrescente, ela vai cair. Entendeu? Então, vou colocar aqui mais ou menos. Então, ou seja, o que está acontecendo ainda nessa função? Bem no início aqui, ó, quando o meu tempo, perdão, quando o meu tempo vale zero, a minha máquina ela custa 10.000, porque, ou seja, ela está novinha, né? Então tá aqui, ó, a minha máquina custa 10.000. 10 anos depois, ou seja, bem aqui, ó, 10 anos depois, essa minha máquina, aqui, ó, ela passa a valer 1.000. Ou seja, se para eu descobrir uma função eu precisava de 2 pontos, está aqui os 2 pontos que eu preciso. Então, ou seja, o primeiro ponto ele é 0 em x, né? É no caso meu t, e vale 10.000. E o meu segundo ponto, ele é 10 em x, ou t, se você preferir, e ele vale 1.000. Sendo assim, o primeiro já é meio imediato, porque eu procuro uma função do tipo ax mais b, né? Ou seja, nesse primeiro momento aqui, o meu x ele já vale zero, então eu já chego à conclusão de que o meu b ele vale 10.000. Procuro ainda o segundo valor, que é o meu a, então, ou seja, eu ficaria com 10a mais b igual a 1.000, sendo que eu já sei que o meu b ele vale 10.000, então, sendo assim, eu vou ficar com 10a igual a 1.000 menos b, ou seja, menos 10.000. E aí eu fico com 10a igual a 1.000 menos 10.000, 9.000. Tenho zero de ambos os lados, eu vou cortar um zero de cada lado, tá bom? Menos 9.000, perdão. E aí eu chego, então, que o meu A é igual a menos 900. Então, ou seja, só substituir aqui. Então, ou seja, a minha função é a V de t, que é igual a o meu A, que eu já esperava que fosse negativo, tá bom? Eu não botei esse negativo aqui, só para lembrar que era a gente encontrar um valor negativo, como a gente já encontrou, né? Ou seja, menos 900t, ou seja, em função do ano, né? Que é 1, 2, 3 em anos, como ele mesmo disse, mais b, que é 10.000. Está aqui a nossa função. Tudo bem? Espero que você tenha gostado. Até a próxima aula. Um forte abraço.